Eu estou feliz e honrado mais uma vez de estar aqui com vocês. A gente hoje vai encerrar uma série que nós chamamos de Reviravolta, e a gente vai encerrar crendo que, realmente crendo que Deus ele tem poder para causar uma reviravolta na nossa vida, tá? A gente falou nas últimas 3 semanas sobre algumas chaves, se a gente pode chamar assim, que ajudaria não ajudaria Deus, porque Deus não precisa da nossa ajuda, mas é como se fosse um princípio, sabe? Deus ele estabeleceu alguns princípios que, vamos colocar assim, que catalisaria o que é fundamental para essa reviravolta. E é o poder de Deus. Sabe, quando a gente está aconselhando um casal, aconselhando alguém, na nossa vida, na minha vida pessoal, com as minhas filhas, chega um momento que a minha experiência, minha bagagem ministerial, a minha eloquência, o meu carisma, o meu dinheiro, o meu carro, não importa, a minha reputação, os meus dons. Eu chego num momento, e eu sei que vocês também já chegaram ou deveriam chegar, que a crise é muito maior do que a tua capacidade. E a gente depende de um poder do alto. Então, nas últimas 3 semanas, nós falamos sobre o poder de dar uma reviravolta na nossa vida, né? Sabe aquele filme bem legal que você não sabe como vai acabar? E ele sempre te surpreende no final. Esses são os meus favoritos. Inclusive, ontem, teve um GC na nossa casa e eu quis expulsar o pessoal de casa, eles não perceberam. Eles devem estar aqui ouvindo, inclusive, me desculpem. Porque eu queria estar com a minha esposa assistindo o seriado que a gente começou. E eles acabaram de sair da igreja aqui. Não, volta! Tô brincando, é brincadeira, foi bem legal. E falando em GC, iniciamos uma temporada de G6, de grupo de crescimento. Eu queria mostrar algumas fotos de não todos os G6 que nós tivemos, mas a gente fez um recap rapidinho aí. Tivemos, essa semana, são grupos de crescimento, né? E foi bem legal o início. Se você não se inscreveu, você, claro, pode começar. Vocês viram o pessoal fingindo que estava correndo. Rola isso também, rola um GC Fit, rola GC de jogos, GC de estudo bíblico, GC de casais, enfim, GC criativo. É legal, pessoal, a gente é uma igreja móvel, né? Tem muito visitante aqui hoje. Assim, a gente é uma igreja móvel. O que significa isso? Esse teatro não é nosso, ainda não é nosso. Eu estou tentando, cheguei a ligar para o Maria, para o Léo, que são os nossos amigos. Estive num teatro prestigiando o Leonardo Franco, que é um ator. Estava em cartaz a peça dele no teatro no centro da cidade, né, The American Sun, né, que em português não se traduz literalmente, mas tem um nome. Enfim, esqueci. Muito legal a peça. Está no Teatro Frejá? Feijão? Então, você que é novo aqui, isso não acontece, tá? Foi só hoje para mostrar alguns erros, para mostrar que é uma coisa de família. Mas a gente esteve lá com o Leonardo, cara, sensacional, cara, os caras ali memorizando textos, diálogos ali, interpretando com voz, sem microfone, foi bem legal. Então, eu tive com ele e falei assim, gente, Leonardo, Maria, a gente quer fazer uma proposta para esse teatro. A gente tem 50 mil reais guardado. Primeiro que a gente não tem 50 mil reais guardado, mas a gente jogou, né? Aí eles só riram assim, tá bom, valeu. Mas esse teatro não é nosso. Ser uma igreja móvel significa que a gente aluga, tá? E tem um contrato de uso aqui aos domingos. Aos domingos a gente está crescendo. Hoje de manhã teve um público bem legal. O público da manhã tá ganhando vocês, hein? Tá começando a ganhar. Não, tô brincando, tá ganhando. Ainda não, a gente ainda tá ganhando, pô. Mas o público da manhã resistiu à praia e veio. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E vocês não se abateram com essa chuva e vieram. Glória a Deus também por vocês, tá bom? Então, muito bom ter vocês aqui. Por sermos uma igreja móvel, é super importante que a gente efetive a nossa comunidade durante a semana. A gente não tem um lugar para estar durante a semana, gente, entende? A gente não tem como fazer congressos, conferências, reuniões de oração. Então, muito é vital a sua participação num GC. E tem vários dias, vários temas, várias localidades. Não deixe de participar. O mais legal no GC é o desenvolvimento de relacionamento, que a gente começa a criar um relacionamento de vulnerabilidade. Um vai ajudando, exortando ao outro, conhecendo. A gente quer realmente criar raízes.
e a estrutura do GC é para que a gente esteja ali, né? A gente sabe que tem uma meia dúzia de pessoas que conhecem a nossa história, conhecem o nosso passado, não nos condena, não nos julga, mas nos ama, estão dispostos a nos ajudar nos tempos difíceis. Que esses nos ajudem para que também nós possamos ajudar outros que venham, amém? Então, o GC é muito legal. E eu falo muito sobre saúde física, saúde emocional, o pessoal se empolgou e começou a fazer um GC de corrida. E me chamaram. Já contei-lhes a história Já contei para vocês que eu corri a lagoa toda? Deixa eu contar aqui. Bem, corri a lagoa toda, são mais ou menos uns 18 quilômetros a lagoa. São 8 quilômetros a lagoa e eu tinha onde eu morava, né, tinha um porteiro, que era um senhor, talvez ali de uns 50, 60 anos, e ele toda hora me via, quando ele me corria, e aí, já correu na lagoa? Eu, não, Gilson, que isso? Correr na lagoa, não tem tempo para isso não. Aí ele, toda hora eu corro. Aí eu, caraca, como? E olha que eu tô com um problema no joelho, né? Aí eu fiquei assim, caraca, calma aí. Não é possível, irmão, eu tenho que conseguir. Aí teve um dia que eu tava correndo, mas eu corria normalmente 10 minutos, 15, era o máximo que eu fazia, eu não gosto muito de correr, eu odeio. Aí eu falei assim, se o Gilson consegue, eu consigo. Aí comecei. Sabe aquela coisa assim de... Vocês se lembram que eu conversei sobre a Leila, que é a nossa consciência, que fica assim, não precisa mais correr, desiste, não levanta mais peso, volta para casa, vai comer o Doritos. Né? A gente repreende essa voz e vai... Aí eu comecei 10 minutinhos e tal, tipo Romário na pequena área, né? Aí, mas assim, e a lagoa, como vocês sabem, é um círculo, né? Ó. E aí eu fui virando, aí quando eu cheguei no momento, já estava correndo uns 20 minutos, a minha anca já estava com... Meu quadril, né? Já fazia aquele barulho. Começando a fazer uns barulhos que eu nunca ouvi no meu corpo. E aí fui correndo, aí quando eu parei num momento assim, eu falei assim, gente, meio que eu senti que eu estou num momento de metade. Agora, tipo assim, voltar ou ir pra frente, eu tô ferrado do mesmo jeito. Não tem muito pra onde correr. Aí começa a ter náuseas, calafrio, a veia começa... taquicardia, tudo, é uma mistura só. Aí eu falei assim, não, mas eu vou destruir essa Leila do meu consciente. Vou conseguir. Se o Gilson conseguiu, eu consegui. Aí, gente, eu terminei. De nada. Eu não vou falar quanto tempo eu fiz... Porque a vulnerabilidade também aqui tem um certo limite. Eu não quero também me expor tanto, mas eu fiz a lagoa toda em tipo 1 hora e 10 minutos. Aí o Gilson, e aí, correu? Aí eu, tranquilo, corri. Quanto tempo? 40 minutos. Rapidinho. Aí eu sim, estufei o peito, né? Tranquilo, pô. Aí ele, beleza então, parabéns, 40 minutos é tempo bom. Ele tem sotaque, né? Tempo bom, 40 minutos. Aí eu, sei, pô, tranquilo, e fui devagarinho. Entrei no elevador como? Teve uma história, agora eu vou contar a história também, porque hoje eu fiquei muito sério. Hoje eu quero contar a história, tô brincando. Teve uma vez na Índia que eu fui jogar um futebol, e eu já contei essa história para alguns amigos. Foi um lugar, eu nunca fui bom de futebol. Gente, vai para a Índia se você se sentiu de menosprezado no futebol. Cheguei lá, era uma escola, as crianças ficaram apaixonadas só porque eu estava com uma camisa do Neymar. O pessoal achou que eu realmente era jogador de futebol. Aí eu comecei a jogar futebol, dei lençol no goleiro, meu Deus, e fiz um gol. O pessoal, meu Deus, oh meu Deus, que coisa incrível. Aí a arrogância começou. Os dias de glória. Se lembra naquele dia? Lá em Marechal Hermes, que ninguém queria que você jogasse no time deles? Olha Deus te exaltando agora, menino. Aí eu, caraca, pai, tu me trazerás para a Índia agora? Revirarás reviravolta na minha vida esportiva. E aí comecei, gente, aí eu me empolguei. Vivendo em Colorado, sem fazer exercício, fora de forma, totalmente comendo carboidrato complexo todo dia. Tava mal, gente, eu me empolguei tanto que eu comecei a correr com as crianças, e as crianças correndo pra caramba. Deu 20 minutos, gente, uma taquicardia, minha pressão subiu, começou a me imaginar. Aí, deu aqui para mim, tá tranquilo. Aí o professor de educação física, por favor, mais um pouquinho. Não, que eu tenho que orar ali. Gente, de verdade, eu realmente acabei tendo náuseas e acabei vomitando. E vamos à palavra de Deus. Vamos uma pergunta aqui importante. Eu estou brincando bastante, mas só para quebrar um gelo, é muito bom estar com vocês.
Na primeira parte, a gente falou sobre uma reviravolta e um princípio de intimidade com Deus. Tá? A gente falou muito sobre, olha, vamos causar uma reviravolta na nossa vida, nossa agenda. Aquele que ora, ora mais. Aquele que lê mais. Aquele se permitir ter um momento de maiores de intimidade com Deus. O que eu quero falar muito sobre, quando a gente fala reviravolta, a gente visualiza muito como Deus é poderoso para causar algo sobrenatural na nossa vida. E o que a gente está falando aqui é que sim, mas a gente está dando algumas dicas práticas para que nós também possamos viver alguns princípios para que Deus consiga fazer o que Ele precisa fazer. Amém? Faz sentido? Primeiro domingo a gente falou, vamos orar mais, vamos buscar mais. Não vamos conhecer Deus pelo que teu avô falou, pelo que a internet fala. Tenha um relacionamento com Deus. A segunda semana falamos sobre a importância de termos margem emocional, margem física, na nossa saúde física, nossa dieta, a questão emocional, hormonal, e como tudo isso se reflete até na nossa vida espiritual. Foi essa brincadeira que eu falei realmente da Leila, né, da nossa consciência, que falei sobre margem financeira, de termos descanso, sabe, sabermos descansar. Em tempos em que, inclusive, a igreja tem um ativismo que suga as pessoas, nós não cremos muito nisso. Cremos numa excelência e numa intencionalidade no chamado, que a gente vai fazer o melhor que podemos fazer porque carregamos dons, mas também queremos que os nossos casais, que os nossos irmãos, que as nossas irmãs tenham tempo de descanso, tenham tempo de solitude, tenham tempo com a família, porque isso é essencial para o longo prazo. Quem pode dizer amém? Na terceira semana semana passada falamos sobre a necessidade da comunidade. E como é difícil comunidade, né? Porque comunidade são grupos de pessoas que não têm o mesmo histórico, não têm a mesma história, não têm o mesmo padrão social, não têm às vezes a mesma opinião sobre tudo, mas é nessa comunidade, nesse atrito que a gente pode crescer. Essa é a beleza da igreja, irmãos, que nessa unidade, na diversidade, Jesus é promovido. É desafiador, sim, é desafiador, mas é belo, porque eu oro para que a Rise Church não seja uma igreja de bolha, não seja uma igreja convidativa, e que só queira saber daqueles que estão no nosso meio, ou então só vivemos em prol de nós mesmos. Sim, somos uma comunidade que nos amamos, mas vivemos nesse mundo, e queremos, em nome de Jesus, servir essa cidade. Servir através do nome de Jesus, só porque esse Jesus nos serviu, senão não teríamos condições de falar sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre serviço. Por que servir pode ser a cura que você está desejando? No mindset, nessa mentalidade de recebimento, a gente está se tornando uma igreja consumista, que é como se... Eu oro para que a gente seja o garçom do restaurante e não o cliente do restaurante. Embora a gente precisa comer, a gente precisa se nutrir, claro, com certeza. A gente começa a se nutrir tanto e se alimentar tanto que chega um momento que os bebês se tornam adultos e eles já não se contentam em se alimentar, mas eles querem alimentar outros. Eu carrego uma esperança, eu carrego a palavra de Deus, você carrega um dom, você tem uma revelação de Deus e as pessoas à sua volta, amigos, sejam cristãos ou não, precisam de ouvir quem Jesus é para você. Aí entra a diferenciação entre somos consumidores ou somos servos. Uma igreja que serve é uma igreja que não mede esforços para proclamar Deus através dos seus dons. A gente não se preocupa tanto com a nossa zona de conforto em ser um empecilho. Faz sentido? Vamos falar um pouco sobre serviço. Por que serviço pode ser cura? Porque, de novo, nesse mindset, a cura está muito associada ao que eu posso absorver para sentir. E a Bíblia, o que eu acho muitas vezes, para você sentir, você precisa entregar. Eu acredito muito nisso. O servir tem poder. E nem sempre está associado a uma questão emocional. Porque se você servir e se você for fiel na emoção, você vai ser inconstante. Mas nós não baseamos o nosso serviço e a nossa relação com o próximo porque nós sentimos vontade. Não, porque temos um comprometimento com a palavra e com a revelação de Deus. Amém, gente? Faz sentido? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu creio numa reviravolta e eu creio que... Eu não sei, talvez o que eu possa sintetizar de hoje à noite é o seguinte. E se
essa reviravolta está muito mais perto daquilo que tocamos quando servimos do que aquilo que absorvemos porque estamos necessitados e queremos ingerir. Eu espero que essa ideia faça sentido. E aí vai vir na sua cabeça, eu não tenho tempo para isso, eu não me sinto íntegro para isso, eu não me sinto... E eu sei que todas essas justificativas têm solidez. Mas aí a gente vai lhe falar um pouco da carta de Paulo e vai expor um pouco a carta de Paulo aos Filipenses. E eu vou mostrar, biblicamente, por que nós fomos criados para servir. E como o serviço ao próximo é uma plena forma de adorar ao próprio Deus. Tá bom? A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos pegar o celular para a gente fazer uma pesquisa aqui? Todo mundo pega o celular, não entra no TikTok, em nome de Jesus. Seja disciplinado, gente. Vai lá, pega o celular, aponta a tua câmera para esse QR Code aqui, ou então entra no site e bota esse código. Vamos lá. A gente vai fazer uma pesquisa, ninguém vai te expor, não se sinta mal. É bem simples, é bem rápido, vai direto ao ponto, não tem muito o que... Ele vai atualizar, vai fazendo uma atualização aí no seu Safari. Libera para nós aí. A primeira pergunta, a gente vai responder. Às vezes pode ser isso, pode ser um problema na internet também que não está dando. Né? O coraçãozinho está indo, né? Mas aí, vamos lá. Gente, quem gosta do verão, responde essa pergunta rapidinho. O que você mais ama no verão carioca? Você pode escolher até 2 opções. E vai ser que nem de manhã, né? De manhã foi um dia na praia. Um dia de praia foi o que ganhou. Mate gelado. Eu vi uma foto do André essa semana, ele introduziu ele não sei, acho que foi ele que falou, a amiga dele, né? A sua namorada, olha, tá aqui, olha. Ela agora é carioca, tá comendo um biscoito Globo e um mate gelado, é isso aí. É isso, gente, olha. Ninguém gosta, fim de tarde vendo o pôr do sol, é isso. Um dia de praia mesmo. Galera que votou aí, quando acaba? Próxima pergunta, vamos lá. Próxima pergunta. Essa aqui, óbvio, é o tema do que a gente vai falar hoje. E você também pode fazer mais de um voto. Gente, vamos pensar um pouco no que vem no seu coração, quais são as áreas que você precisa realmente ver o mover de Deus, o poder de Deus, restaurando na sua vida. E claro, se você está aqui, você tem interesse em ver Deus fazendo uma ativação espiritual, e está seguindo o mesmo número de hoje, a mesma resultado de hoje, vida espiritual e finanças. Foi onde nós mais vimos a votação, bem semelhante, bem legal isso. No casamento. Bem, todos que votaram, eu queria fazer uma oração para a gente começar a palavra. Eu quero pedir o pessoal da mídia para ir lá embaixo comigo. A gente vai começar pelo final, na verdade, com Filipenses capítulo 2. E a gente vai fazer uma oração. Filipenses capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros, repete comigo, pessoal, superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome.
para que o nome de Jesus, vocês podem ler comigo? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. É isso, é isso, é isso. Se você puder, feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa, por cada coração que está aqui. Obrigado, porque se nós estamos aqui, é porque ainda existe um sussurro de esperança em nós. O Senhor é a fonte de vida, capaz de causar uma restauração e uma reviravolta na nossa história. Senhor, nós reconhecemos que, mesmo sendo Deus, o Senhor renunciou tudo isso por amor a mim, por amor aos meus irmãos, por amor a nós. E o Senhor foi exaltado. Senhor, nessa noite, nós reconhecemos o Teu feito. Nós te exaltamos, Senhor, nessa noite. E nós oramos, eu oro, Pai, em nome de Jesus, por cada pessoa que está aqui. Para que a gente, no mínimo, reflita se nós estamos tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus tem, ou teve, como um servo. Ajuda a gente a ouvir a palavra pelas lentes do Espírito Santo e não uma persuasão humana, porque senão não faz sentido. Senhor, nós oramos em Teu nome, nome do Teu Filho Jesus. Todos podem dizer? Amém. Bem, nós vamos falar sobre o serviço e como isso é antagônico. A economia do reino ela é muito contrária ao mundo, ao sistema de hoje. Eu vou falar um pouco sobre um problema que aconteceu na época de Jesus, e esse problema se perpetua até hoje. A gente acha que isso é algo que acontece só até hoje, mas não, sempre aconteceu. Na história da igreja, Jesus estava caminhando com os discípulos, e eles estavam no caminho de Cafarnaum. No Evangelho de Marcos, São Marcos, conta uma história, e Jesus questiona esses discípulos. Eu quero contar um pouco para vocês, para mostrar um probleminha que estava acontecendo. O contexto também que Paulo, ao escrever essa epístola aos Filipenses, era uma igreja ativa, era uma igreja fiel, mas era uma igreja que estava apresentando alguns problemas. E Paulo, ele está apontando alguns problemas. Na verdade, a gente leu isso. Se vocês prestaram atenção em algumas frases, vocês viram que estava tendo alguns problemas que Paulo estava exortando. Mas a gente vai voltar em Filipenses capítulo 2, vamos ao Evangelho. Diz o seguinte, Marcos capítulo 9, versículo 33. E chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Quem fez isso foi Jesus, tá? Jesus estava trocando ideia com os caras e os discípulos falaram assim, olha, o que vocês estavam discutindo? Porque Jesus já tinha ouvido eles discutindo. E eles se calaram. Sabe aquele silêncio que tipo assim, ele deu ruim, né? Jesus vai nos exortar. Eles se calaram porque, olha o que Marcos fala, o Evangelho de Marcos, porque pelo caminho eles tinham disputado entre si quem era o maior. Né? Hoje, na era pós-moderna que nós vivemos, existe uma intensidade de aparecer, de reconhecimento humano, de popularidade, sim ou não? Mas isso não é um problema de hoje. Isso se intensificou hoje, mas isso é um problema desde a história da igreja, desde o início da humanidade. Porque eu não sei se vocês sabem disso e eu quero que vocês saibam. Mesmo quando você entrega a sua vida a Jesus, nós ainda temos uma natureza má dentro de nós. E ao nos entregar a Jesus, a única coisa que a gente está fazendo, muita gente acha assim, todo crente acha que é melhor. Todo crente se acha melhor que os outros. Não se trata disso. A gente só encontrou uma solução, que é a graça de Jesus. A gente chama a graça de Jesus, é como se fosse um presente que nos possibilitou ser o que a gente não seria. É tipo assim, o que me condiciona em estar com Deus hoje não é o fato que eu tenho eloquência para pregar para você. O que me condiciona a estar com Deus hoje é porque eu entreguei a minha vida, o meu problema de pecado, de encurralado no pecado, eu nasci no pecado, eu estava na maldição do meu pecado, eu não conseguiria viver de outra forma a não ser pecando. Por que, Samuel? Porque eu sou um pecador. Na verdade, todos nós somos. Então, o cristão, o que é o cristão? É aquele que encontrou a solução desse estado pecaminoso. Ele depositou uma fé ao confessar Jesus como Senhor. Ao fazer isso, você continua pecando, você continua como um pecador, mas Deus olha para você agora
através do sangue de Jesus. Então ele olha e se relaciona através de misericórdia. E não é porque ele não me ama mais do que ama a primeira pessoa que entrou numa igreja cristã. Deus não me ama mais. Eu não sou melhor que você. Entenda isso. O crente não é melhor que o ateu. Ninguém, a única coisa é que a gente se despendiou de uma graça, de uma solução que não estava no nosso intelecto, no nosso poder, no nosso carisma, no nosso caráter. Só está em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Por isso que também o crente é intitulado como louco. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós, pessoal, estávamos no império das trevas. Nós estávamos destinados à morte. Cristo nos resgatou, pessoal. O Evangelho, ele é muito forte. E eu vou continuar repetindo isso todo domingo. Por quê? Porque não tem nenhuma mensagem no sistema da história da humanidade que construa ou que conserte o problema do meu pecado. Apenas Jesus Cristo. Por quê? Porque nós cremos que Jesus não era um profeta genial. Não era um cara acima da média. Jesus era e é o próprio Deus, que renunciou os céus para morrer por causa do nosso pecado e assim restaurar, pagar uma dívida que era nossa, para que a gente pudesse ter acesso a Deus e chamá-lo Deus de Pai. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não sei o que é paternidade. Você tem um pai, Deus é o nosso pai, quando estamos em Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? É importante que a gente entenda. Então, a gente não tem esse senso de, caramba, somos superiores. Não, porque a nossa solução está em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Então, esse era algo que está constituído na natureza do homem. O homem é mau, o homem quer destaque, o homem quer pornografia, o homem quer prostituição, a gente quer pecar, a gente quer mentir. Gente, isso está em nós. Quanto mais de Jesus a gente suga, menos da nossa natureza carnal a gente quer. Amém? Então, os homens que estavam andando com Jesus, embora estivessem andando com Jesus, tinham esse contexto todo social e hierárquico de Jerusalém sob o Império Romano. Então, para os judeus que andavam com Jesus, eles criam num Messias, eles criam num cara que iria causar uma reviravolta social naquele tempo. Vocês entendem o que eu estou falando? O povo judeu vivia debaixo de uma promessa. Eu estou tentando reduzir uma coisa que é muito longa. A promessa era o seguinte: Jesus viria à terra e resgataria e redimiria o povo para ter acesso a Deus. Existia essa promessa, várias promessas. Mas a expectativa do povo era que esse Messias, esse Salvador, viesse num cavalo branco, com uma coroa, com muito músculo, e que ele entrasse num tapete vermelho e desse um chute no Império Romano, o Império Romano todo se dobrasse e aí fliparia. Ou seja, Jerusalém não estaria sob Roma, mas Jerusalém agora estaria sobre Roma. Essa sempre foi a estrutura governamental que nós também fomos inseridos hoje. Porque o mundo também prega que para você ser alguém, você precisa ter. Quando a Bíblia diz que para você ser reconhecido, não se trata sobre o que você tem, mas quem você é. Então não é o número de followers, não é o número de views, né, que fala, número de visualizações, não é o número da nossa igreja, se a nossa igreja tem 1.000 ou 5.000, o que importa é a nossa fidelidade em saber que nós somos independente do que temos. Jesus, então, dá um pé no peito dessa galera, porque ele desafia eles a entenderem que a gente, assim, olha, vocês não são o maior. Olha só que Jesus responde. Então essa crise sempre aconteceu. Ele falou o seguinte: olha, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Aqui Jesus resume um princípio do Evangelho: liderança é aquele que mais serve. Na igreja, o líder, o pastor, o apóstolo, o bispo, eles não são mais importantes, embora ocupem uma posição hierárquica governamental sobre a igreja de liderança. Mas debaixo daquela palavra que eu falei aqui, a graça que alcançou um apóstolo, um pastor, é a mesma graça que alcança uma prostituta, uma pessoa normal, uma pessoa que é mãe solteira, um homem que divorciou. Não tem problema. A graça nos iguala. E essa é a beleza do Evangelho. Porque essa igualdade
começa a constranger a gente e fazer com que a gente comece a ver aquele menor dos menores superiores a nós. Mesmo que ele não tenha intelecto, posição social, carisma ou audácia para vir num palanque e falar com vocês. O evangelho desculpa, irmãos, é um tapa na cara para a gente. E eu recebo alguns feedbacks, falam assim, eu gosto da Red, mas assim, eu acho que você podia ser mais... a chave vai virar! Você vai vencer! E eu creio, a gente está falando sobre reviravolta. Desculpa, esquece o que eu falei aqui. Marcos 9. Você pensa que sarou? Jesus falou isso, você pensa que sarou? Não sarou. Um capítulo depois, olha o que acontece. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se e falaram com ele. Mestre, Jesus, queremos que nos faça um favor. Quando você se sentar em seu trono glorioso, queremos sentar em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita e outro à sua esquerda. De novo, essa é a estrutura governamental na terra, que destaca a honra a alguns, mas não é assim que o reino de Deus processa. Não é assim que o reino vê como satisfação ou plenitude. É muito interessante isso, né? Se você quer encontrar satisfação no reino de Deus, então se esvazie. A economia do reino é brutal e ela é antagônica. Na terra, plenitude está associada com popularidade, fama, riqueza, reconhecimento. E nessas coisas não são necessariamente ruins, até o momento que elas não tomam o nosso coração. Mas no reino, realização e plenitude tem muito mais a ver com a nossa capacidade de nos esvaziar para que Ele encha, do que o que nós estamos recebendo da terra, desse mundo. Eu queria falar uma frase. Quando eu falo mundo, eu estou falando de um sistema, tá? É uma forma que o sistema hoje, o mundo, a geração pensa. Quando eu falo mundo, eu estou falando sobre a forma que o sistema faz a gente pensar. E a forma como o mundo faz a gente pensar é que quanto mais a gente tiver, mais pleno a gente vai ser. E não é isso que a Bíblia fala, e não é isso que eu queria falar isso com vocês. Jesus repreendeu esses meninos e falou o seguinte, olha, vocês sabem que os governantes deste mundo dominam o seu povo. Mas entre vocês, gente, em nome de Jesus, olha, cara, Jesus está falando assim, cara, não tem trono direita, não tem trono sentado à minha esquerda, não tem isso. Isso é como César faz. No reino é diferente. Entre vocês será diferente. Ele diz, quem quiser ser um líder entre vocês, deve ser aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, deve ser o servo de todos. Essa é uma hora que você deixou de dizer amém. Porque aí ele fala assim, olha, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, essa realização vem com o crescimento espiritual. A nossa capacidade de se esvaziar está associada no nosso crescimento espiritual. Irmãos, a gente precisa seguir Jesus. Hoje, talvez, tem gente sentada aqui que até nem sabe se crê em Deus. Nem sabe se Jesus realmente é Deus. O meu convite é que você reflita. Reflita na única pessoa que morreu e ressuscitou e nos condicionou a uma vida eterna. Se torne conhecedor de Cristo. Uma vez conhecedor de Cristo, você vai se tornar íntimo de Cristo. Você quer ouvir como Ele pensa? Você quer entender a palavra dEle? Uma vez se tornando íntimo de Cristo, você vai se tornar seguidor de Cristo. O seguidor é diferente da multidão. Ele tem uma referência e ele começa a agir como o seu mestre age. Uma vez se tornando seguidor, automaticamente você se torna corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo significa que eu agora tenho um irmão, que o meu papaizinho e a minha mamãezinha não botam mais brinquedos só para mim, eu tenho um irmão para dividir os meus brinquedos, e eu não sou um mimadinho, que o mundo gira em torno de mim. Corpo de Cristo é isso. É isso. Faz com que nós nos tornemos pessoas maduras, não autocentradas, e entendemos que a comunidade
as pessoas ao nosso redor não apenas são tão importantes quanto eu, mas vemos elas como pessoas superiores a nós. Gente, isso é desafiador, eu sei. Eu sei que é fácil falar, mas é aí o nosso crescimento. Um escritor dos anos 80, norte-americano, que ficou conhecido com um drama chamado a Rota dos Heróis, a Rota dos Heróis, ele nem cristão mas ele tem uma frase que eu queria ler. Ele diz o seguinte: uma das muitas distinções entre a celebridade e o herói é que um vive apenas para si, enquanto o outro age para redimir a sociedade. O objetivo último da busca não será nem evasão, nem êxtase para si mesmo, mas a conquista da sabedoria e do poder para servir aos outros. Eu acredito que serviço é tão humilhante, dependendo do contexto, mas é muito característica de maturidade espiritual, porque não é fácil. Eu fiz uma pergunta de manhã e faria aqui também de novo. É mais fácil dar dinheiro para alguém que precisa claramente de dinheiro ou para alguém que não precisa de dinheiro? É mais fácil você servir alguém que precisa, é óbvio que ele precisa, do que você servir pessoas que você nem conhece, ou então não precisam da sua ajuda? Essa é a proposta da Rise. Servir a todos, considerando todos superiores a nós mesmos. Porque se a gente for só arregaçar a manga para ir na comunidade dos Tabajaras e fazer o Dream Center funcionar para aqueles que estão realmente carentes, e isso é óbvio, esse é o nosso papel da igreja. Eu já falei, a Rise Church não vai medir esforços para que a gente tenha recursos humanos e recursos financeiros para que a gente preencha as lacunas sociais dessa cidade. A gente está aqui para servir a cidade. Mas a gente também está aqui para servir o rico, servir o arrogante, servir o pecador, servir aquele que te olha de cara feia. A gente não honra só quem a gente acha que merece honra. A gente honra porque isso é quem nós somos. Porque se Jesus pensasse assim, querido, ele nunca viria, a começar por mim. Eu não merecia. Eu não merecia e não mereço. Espero que vocês estejam entendendo aqui. E a minha palavra é realmente que nesse serviço é um ato de entrega. É que a gente consiga experimentar uma cura, que só esse serviço vem. Olha, a gente é uma igreja móvel, eu falei. Tem pessoas que estão agora com os nossos filhos, ministrando, tomando conta dos nossos filhos. Tem pessoas que chegaram mais cedo e vão ficar até mais tarde, carregar peso, desmontar o teatro. Tem pessoas que chegam aqui para passar um som, preparar. O que eu estou fazendo aqui é um ato de serviço aos irmãos. Eu estou servindo os irmãos com uma palavra. Tem pessoas, e na cultura da Res, eu como pastor, eu posso estar aqui no palanque servindo com uma palavra e posso estar ali embaixo, limpando um banheiro. Isso é um ato de serviço. Existe uma preparação diferente? Existe. Mas sabe o que eu acho? De verdade eu acho isso. Aquele cara que está suando lá na ladeira dos Tabajaras, servindo comida para as famílias necessitadas. Aquele que está liderando um GC, abrindo a casa para o GC, pegando um peso aqui, ministrando com os kids, seja o que for. Suor é uma intronização ao nome de Jesus. É muito fácil a gente falar assim, cara, como eu amo adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é num ambiente corporativo de música, onde há muita emoção. Não é errado adorar, pelo contrário, é. Mas eu creio que a adoração é muito mais do que os nossos lábios podem expressar. Mas o nosso coração faz. Porque não tem outra forma. Quando a gente lembra que um Deus que recebia adoração no trono de anjos, ele renuncia tudo isso por amor a nós, isso é tão constrangedor, e o mínimo que nós podemos fazer é como eu posso retribuir essa adoração. E Jesus fala o seguinte, olha, aquele que fizer por os meus pequeninos, você está fazendo a mim. Eu acredito muito, e não me importa se você está acreditando em uma palavra que eu estou falando, porque eu acredito no que eu estou falando. Cada vez que a gente abre esse teatro, cada vez que a gente ora para uma pessoa, hoje a gente visitou uma criança de 5 anos no hospital aqui do lado, irmão de um irmão nosso aqui. Cada vez que a gente está fazendo isso por um menor dos pequeninos, nós estamos fazendo diretamente para o próprio Jesus. Se você me provar que tem um Deus aqui, em forma física, que eu possa tocar, eu tocaria, mas ninguém consegue ver Deus. E essa é o trick, é o truque, o desafio da fé. Porque Deus, Ele poderia aparecer e falar, toca-me,
me adore, e todo mundo teria convicção de que Ele realmente é Deus, mas não. Ele bagunça o nosso ego, Ele confronta a nossa carnalidade, Ele fala o seguinte: começa a pegar bacia e pano, e começa a lavar pés de pessoas sujas que não merecem o teu amor. E isso é adoração, cara. E só faz isso quem consegue se esvaziar. Mas eu prometo para vocês que quanto mais vocês fazem isso, e cientificamente eu comprovo, há comprovação de que quando você serve por algo ou por alguém, por algo que é maior que você, há realmente uma inserção de serotonina, de dopamina, você começa a se sentir cativado a algo que é maior, porque viver em prol do seu umbigo é a grande queda da geração dos dias de hoje. É tudo sobre mim. É tudo sobre o meu conforto, é tudo sobre o meu status, é tudo sobre... E quando Jesus nos mostrou que era tudo sobre, Filipenses capítulo 2, a glória de Deus Pai. Irmãos, eu convoco vocês a viver uma vida em prol de algo que não seja você o centro. Quantos podem dizer amém? Sirva, e eu creio que há cura nisso. Quanto mais realização você deseja, mais disposto a se esvaziar você precisa estar. Amém? Eu queria fazer vocês refletirem nisso aqui, olha. Tende em vocês o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Tenha em vocês o mesmo sentimento. É humildade. O contexto, estava tendo uma divisão na igreja de Filipenses. Paulo estava tratando isso. Tinha uma galera rachando ali. Era uma igreja ativa, era uma igreja dinâmica, mas eles estavam rachando, eles estavam brigando. Por isso que Paulo falou o seguinte: não faça nada por contenda nem vanglória. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão servindo pra caramba, mas eu estou questionando aí se a motivação que está fazendo vocês servirem é por vanglória, é por destaque, é para vocês serem promovidos. Vocês estão aqui, pessoal? Paulo estava tratando de um problema ali diretamente com eles, e Paulo estava fazendo algo que era muito comum, até hoje, contenda. A vida comunitária é um convite à contenda. E aí quem ganha? É quem se esvazia. É quem dá a outra face. Aquele que é mais maduro espiritual é aquele que perdoa. E aí Paulo está chamando a atenção, gente, não é por aí. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Considere aquele teu irmão que falou mal com você, ou aquele irmão que não falou com você, ou aquele irmão que te feriu. Considere ele superior a você mesmo. Gente, é muito bom a palavra de Deus, né? Porque ela tem um convite à praticidade. O Filipenses também, na carta, depois leem, Paulo cita Timóteo como um exemplo de servo. Paulo também vai citar Epafrodito também como uma pessoa que serviu. Mas é muito interessante que a gente vê um processo de humilhação e de exaltação. E eu creio que todo o processo de humilhação reverterá para um processo de exaltação. Foi assim com Jesus. Jesus não se exaltou. Jesus foi exaltado. Sabe por quê? Porque a gente, como gente, precisa aprender a se esvaziar, a se renunciar e a se rebaixar e a se humilhar, mas não a se exaltar. Se exaltar não é o nosso papel. O nosso papel é se esvaziar, é se humilhar. O papel de Deus é nos exaltar, como Ele fez com Jesus. Porque Paulo fala, olha, aquele que se esvaziou, tomou a forma de servo, se humilhou, Deus o Pai o exaltou. Jesus nunca se exaltou. E se somos seguidores desse Jesus, esse é o nosso papel. E se a pessoa que você ama não crê no Deus que você ama? Será que você se esvaziaria, mas ainda assim amaria essa pessoa? Quem pode dizer amém por isso? O Evangelho é além disso. O Evangelho não é uma espada querendo cortar jugulares das pessoas, querendo fazer com que pessoas creiam no Jesus que a gente creia. Seja o maior comunicador de quem Jesus é através do serviço. Sirva essa pessoa, mesmo que ela não creia e não tenha a opinião que você crê. Assim a igreja é uma igreja que resplandece Jesus. Amém? Eu queria convidar os irmãos a fechar os seus olhos, eu quero orar por você. Espero que essa palavra tenha sido desafiadora, eu sei, mas é difícil, não é? É difícil, mas tem recompensa. Mas eu queria falar o seguinte, eu queria convidar os irmãos a adorarem Deus. E assim, eu realmente acredito que esse serviço tem um poder de adoração, de expressão plena. Feche seus olhos, eu quero orar. E eu quero orar por pessoas que estão cansadas.
Sabe, tem uma galera aqui que está fazendo essa igreja crescer, que tem muito parte nisso, que, cara, eu oro para que essa galera não viva no ciclo de ativismo, só tem que fazer, mas que eles fazem sabendo que estão levantando um altar de adoração. Deus, nessa noite nós oramos por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Encha os nossos corações de esperança e de uma convicção que não vem da minha palavra, mas vem do teu poder. Deus, nesse momento, nós queremos levantar uma adoração ao Senhor. Por quê? Porque a gente entende que a adoração ao Senhor vai fazer com que a gente se esvazie de nós mesmos. A gente vai encontrar felicidade quanto mais vazio nós tivermos. Nós oramos em nome de Jesus porque nós nascemos para te adorar. Nós fomos criados com um propósito. É para te adorar, e se a gente não te adorar, a gente vai adorar a gente mesmo. Ajuda a gente. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Todos podem dizer amém. Se existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus, deixa eu te dizer. Tem algumas mentiras que passam na tua cabeça. Você não está preparado, isso é uma mentira. Segundo, você não é santo o suficiente, isso é outra mentira. Terceiro, Deus não pode te amar, isso é outra mentira. Deus te ama em Jesus. Outra mentira. Quarta, eu tenho pecado e eu tenho feito coisas erradas, isso é outra mentira. Porque se você esperar por uma perfeição, você nunca vai tomar essa decisão. Essa é a melhor decisão que você poderia tomar. A Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto você pode achá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa, a presença de Deus está aqui nesse lugar. E eu oro para que o teu coração comece a bater mais forte, a queimar. Você precisa sair desse teatro com a esperança de que Deus ama você mais do que você imagina. Deus ama você mais do que você imagina. E por causa disso, para que a glória seja dele, ele te convida a viver o que você nasceu para viver. Tem gente aqui que está afastado, está longe dessa plenitude. E eu posso afirmar que esse sentimento de vazio e de afastamento tem a ver com o afastamento do teu Criador. Quanto mais você adora Ele, mais você se torna semelhante a Ele. Mais vazio e mais cheio dele. A adoração é uma expressão que a gente libera para que a gente seja cheio. Cada vez que liberamos algo a Ele, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Vamos cantar essa canção juntos aqui, é uma oração. Se existe alguém aqui que quer dedicar a sua vida a Jesus, você tem se sentido afastado, cara, faz isso, porque essa é a melhor decisão que você poderia fazer. Entendendo que todos aqui precisam de Jesus. Ninguém é melhor que você. Mas se você quer fazer isso, e você quer dizer, olha, eu quero declarar que Jesus é o meu Senhor, levanta a sua mão, a gente quer ver quem você é, a gente só quer orar e celebrar, porque essa é a melhor decisão que você poderia tomar nessa noite.